Vamos lá. Vamos começar aqui. Bolsonaro publica artigo. Veja só, se todo mundo tem direito a... Vamos começar com o fundamento. Vai bem? Oi. Arthur Cove? Sim. Todo mundo tem direito à defesa. O Estado Democrático de Direito tem de garantir a todos o direito de defesa. Qualquer um. O pior facínora tem direito a um advogado. Muitas vezes ninguém entende isso. Ninguém entende. Poucos entendem. Né? Que quando o pior facínora tem direito a advogado, é sinal de que você, que não é facínora, sempre terá direito a um advogado. Porque no dia em que se atribuir a um ente qualquer a responsabilidade de dizer esse pode ter advogado, aquele não pode, isso sempre vai depender, Vólio Bene, Arthur, da política. Se a política vai mais para cá, vai mais para lá, depender de para onde vai a política, podem começar a cortar o direito que as pessoas têm a advogado. Então, todo mundo tem direito a advogado. Ponto final. Imprensa não é um órgão da justiça. Então, por exemplo, o Marcola, ele tem direito a advogado. Se ele quiser escrever na imprensa, se a imprensa quiser publicar, pode. Eu pergunto se é adequado. É adequado? Jair Bolsonaro escreveu um artigo na Folha que está no modo imperativo o título. Aceitem a democracia. Essas três palavrinhas, né, o verbo transitivo direto, o artigo, né, e o núcleo do objeto direto, um substantivo, quer dizer o seguinte: aquele que exorta está a dizer, eu respeito a democracia e estou escrevendo àqueles que não respeitam. Ok? É inevitável concluir isso. Mas então, aquele que fala é quem? E aqueles que não respeitariam são quem? Essa é uma questão fundamental. O Bolsonaro que nos pede para aceitar a democracia é esse mesmo que discursava no dia 19/4/2020 às portas do quartel-general do Exército em Brasília, onde ocorria uma manifestação golpista, que inclusive pedia AI-5. As pessoas estavam concentradas em frente ao QG do Exército em Brasília, 19 de abril de 2020, e pediam intervenção militar e decretação do AI-5. A gente tem o vídeo aí desse dia? Sim. Vamos colocar? Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Agora é Brasil. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu poderia fazer de conta que isso não aconteceu. Mas isso aconteceu. Eu vou dizer de novo. Está em frente ao QG do Exército, onde estavam concentrados os seus militantes, com convocação praticamente feita pelo próprio governo,
estavam pedindo o fechamento do Supremo. Estamos em abril de 2020 e ele está dizendo, e tem um outro trecho que ele diz assim, eu vou fazer o que vocês quiserem que eu faça. Porque a regra aqui é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele tem autoridade o mesmo presidente que 3 dias depois, numa reunião ministerial que vazou, dia 22 de abril de 2020, conclamou seus ministros a permitir a distribuição de armas, a aquisição de armas para a luta política. Só teve um governante na história, e eu desafio alguém a apontar outro, só teve um governante na história do Brasil que, estando no poder, pregou a luta armada. O João Goulart caiu, foi derrubado pelos militares. Nunca pregou a luta armada. Nem pregou, nem patrocinou. Nunca. Luta armada contra as instituições foi só ele. Eu poderia fazer de conta que não aconteceu, mas aconteceu. Eu pergunto, quem fala isso aqui tem autoridade para dizer aos outros aceitem a democracia como se ele a aceitasse? Solta aí. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um prefeito faz um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Ditadura, que ele dizia, é a ditadura dos outros, né? Lembrando que o ditador que mais armou o povo, e há uma desinformação a respeito, chama-se Hugo Chávez. As milícias chavistas se armaram até os dentes. Aliás, é uma das razões porque as revoltas populares na Venezuela também são tão difíceis, apesar de todas, enfim, do que há lá. Lembrando que pessoas foram mortas, inclusive durante manifestações, por atiradores que se misturavam no meio da população. Né? Mas eu lembro que a arma aí, ele não está falando de arma para autodefesa. As coisas têm nome. Isso de que ele fala é guerra civil. Nunca houve ninguém falando isso. 28 de maio, pouco tempo depois, descontente com uma decisão do Supremo, teve isso aqui, ó. Acabou, porra! Muito bom. Me desculpa, desabafo, acabou! Acabou mesmo. Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais. Um democrata, aceitem a democracia, um democrata não se coloca como juiz dos juízes. Não na democracia. Porque é descontente com uma decisão. Né? Sobrevoou, eu acho que está sem texto, quem está acompanhando pela rádio fica com... Eu narro, quem está acompanhando pelas redes sociais, pela TV vai ver, no dia 1º de maio de 2021, enquanto acontecia na Praça dos Três Poderes outra manifestação golpista pedindo o fechamento do Supremo, ele sobrevoou de helicóptero a esplanada dos ministérios, em companhia do ministro da Defesa, num claro endosso à manifestação, usando o aparato militar, porque é disso que se trata,
para ameaçar as instituições. Esse sobrevoo significou precisamente isso. Assim como uma votação no Supremo que ele achava que ia perder, nós tivemos um desfile de tanques queimando óleo preto na esplanada dos ministérios também. Isso é respeito à democracia? Ou quando, e nós temos o vídeo, no dia 7 de setembro de 2021, em outra manifestação contra o Supremo aqui em São Paulo, ele anunciou que não respeitaria mais decisões do Supremo. Isso é compatível com alguém que escreve um artigo respeita a democracia? Solta aí. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir. Numa live, anunciou, respeitador da democracia que é, ou tem voto impresso, ou não tem eleição. Vamos lembrar. A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é a nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. A relação com os jornalistas, porque também o texto dele fala em defesa da suposta liberdade de expressão. Aliás, ataca a imprensa depois de ter uma entrevista editada 3 dias seguidos na Folha, um quarto dia com o artigo, mas ataca a imprensa ainda assim, que diz que a imprensa são os jornalistas que não querem saber da verdade, porque também tem essa máxima, né? Alguém com esse perfil em relação à democracia depois diz que os jornalistas são hostis a seu ponto de vista. Aí, falando, mandou o jornalista calar a boca. Cala a boca! Põe. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não te perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Tá bom. Aí ele passa a criticar, era um modo de tratar. Depois nós vimos coisas absurdas sobre jornalistas mulheres, né? O respeito à democracia. E finalmente, só para lembrar, né? No dia 5 de julho de 2022, uma reunião ministerial feita para discutir um modo de impedir a realização das eleições. Olha aqui para mim, quem olha, né? Quem está acompanhando pelas redes, pela TV. E quem está acompanhando pelo rádio, né? Ouça com o coração. Não, ouça com a razão. Isso aqui é invenção minha? Isso aqui é edição minha? Isso aqui é pensar coisas ao léu, soltas? Ou eu coloco a minha memória a serviço do meu trabalho, né? Ou ela me terá um uso apenas privado, né? Primeira manifestação golpista foi em 26 de maio de 2019. Atenção, o governo não havia perdido ainda nenhuma votação no Supremo. É um fato isso. E se fez a primeira manifestação golpista.
Nenhuma. Então, a verdade é que Bolsonaro não tem um passado que o autorize a escrever um artigo dizendo respeitem a democracia e acusando seus adversários de não respeitar a democracia. Que aí fica, porque os jornalistas não reconhecem. Não reconhecem o quê? Reconheço os fatos. Agora, claro, ele tem uma leitura do mundo, não é? Que distorce a própria biografia para atacar a biografia alheia. Não é? Aí diz assim, a moda é nos acusar de inimigos da democracia. Bom, eu dei alguns exemplos aqui. Mas quem mostra a dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação das esquerdas às suas derrotas. Então vamos olhar, uai. Vamos olhar a reação das esquerdas às suas derrotas? Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando do Brasil. O Lula perdeu a eleição em 1989. Fez o quê? Foi lamber as feridas. Perdeu a eleição em 1992. Primeiro turno para Fernando Henrique. 92? Foi 92? Perdeu a eleição em 94, né? 94. Isso, 94. 94. Perdeu a eleição em 1998. Aliás, as duas no primeiro turno. Foi fazer o quê, Valeu Bene? Arthur? Lamber as feridas. Ué. Perdeu? Perdeu. Perdeu, vai para casa. Fazer oposição ao governo no parlamento é outra coisa. Ganhou em 2002. Ganhou em 2006. Ganhou em 2010. Ganhou em 2014. Perdeu em 2018. Foi fazer o quê? Foi para casa. Também em 2018 o Lula foi preso. Teve revolta? Quebra-quebra? Não. Foi preso. 580 dias na cadeia. Segue meu desafio, que nunca ninguém topou, né? Já foi feito ao Sérgio Moro, aliás, por um podcast, e ele não respondeu. Em que página está a prova contra o Lula da sentença dele, da mal escrita sentença dele? Foi para casa. E foi recorrer à justiça. A Dilma foi deposta por impeachment. Fez o quê? Foi para casa. Bolsonaro perdeu em 2022. Fez o quê? Tentou golpe de Estado. Quem não aceita a democracia? Quem não aceita a democracia? Aí diz que a imprensa não aceita a vitória do Trump. Que imprensa não aceita a vitória do Trump? É a nossa? Fazem-se análises críticas, que é o papel do jornalista. Não é? Tem propostas objetivas do senhor Donald Trump. Aliás, ele já nomeou, indicou algumas pessoas que ele vai nomear. E é preciso saber o que elas querem. Aí diz o artigo dele, porque na verdade o povo quer respeito à família, respeito a Deus, respeito a não sei o quê. Essa é uma ladainha da extrema-direita desde sempre. Desde sempre.
Eu lembrei hoje, no Estadão, no Estadão, no UOL, é que eu vi uma coisa que me chegou aqui do Estadão. Eu lembrei hoje no UOL o discurso que o Hitler... Ah, tá comparando Bolsonaro a Hitler? Calma, sou cego faixa. Que o Hitler fez no dia 10 de fevereiro de 1933. Ele tinha se tornado chanceler no dia 30 de janeiro. Fazia 11 dias que ele era chanceler. E se fez uma das maiores concentrações da história em Berlim. Né? O discurso vocês encontram por aí. Eu traduzi alguns trechos do inglês. Meu alemão anda enferrujado, vale bem. E é curioso porque ele ataca o desastre do governo anterior, da República de Weimar. Ele foi 14 anos de desastre. É mentira, o governo no fim estava muito ruim, mas teve uma fase boa da Weimar. Não vou entrar em detalhes agora. Aí ele diz assim, nos acusam de não termos um programa de governo. E Volodymyr Tokov não tinha mesmo. Nenhum. Aí ele elenca 12 itens do seu suposto programa de governo. E os 12 itens significam o seguinte: vamos cumprir a vontade do povo alemão. O povo alemão vai se encontrar com a nação alemã. O trabalhador da Alemanha finalmente fará parte da nação. Não haverá mais distinção. Era sempre a mesma coisa. E falando dos valores alemães. Não tem proposta nenhuma. E claro, falando em nome da liberdade. Sim, senhores. Hitler falando em nome da liberdade. Não existe nenhum tirano que diga ser adversário da liberdade. Não é? Então, essa ladainha de que meus adversários destruíram o país, eu vou ressuscitar, eu vou recuperar o país. Com o quê? Com quais propostas? Com os valores verdadeiros da nossa gente? Esse é um discurso antigo. E ele é precedido, desculpem, se eu não trouxer história aqui, eu trago o quê? As minhas impressões apenas? E o discurso dele é precedido pelo seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Adivinha quem o Joseph Goebbels ataca antes do Hitler falar, olha bem? Quem? A imprensa. Uhum. A imprensa, que ele diz, essa imprensa dos judeus, a conspiração judaica da imprensa, esses caras são contra nós, eles não aceitam os nossos valores, eles não aceitam os valores do povo alemão, eles não aceitam os valores verdadeiros. Então, quando vem com esse troço, eu acho que a gente precisa apenas ter os fatos. Apenas ter os fatos. Daqui a pouco se conclui o inquérito sobre o golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe, tendo a achar que Bolsonaro estará encrencado já nesse inquérito, com todo o direito de defesa, porque ele terá direito de defesa, ele tem direito de defesa. E aos outros, da fake news, caiu uma peça aqui em casa, tá? Um garfo, sei lá. Não sei se apareceu o som aí. Sim. E ele estará... Tem o inquérito das fake news, tem o inquérito das milícias digitais, e essa onda, né, que se formou pós-eleição de Trump, de que então agora é anistia... acho que reflui, se não reflui também não vai adiantar, porque ele terá outras ocupações. As pessoas têm que responder pelas coisas que elas fazem. É simples assim.
Não é? Porque claro que as pessoas encrencadas têm críticas ao sistema de justiça, é legítimo. Eu já fiz muita crítica no auge da Lava Jato, fiz muitas. Ah, mas agora você não vê ilegalidade. Não vejo, não sou obrigado a ver se eu não vejo, mas eu explico porque não tem. Eu não estou vendo a Polícia Federal por aí dando entrevista e condenando as pessoas em entrevista. Realmente não vi. Tem? Não tem. A Polícia Federal fazendo proselitismo? Também não vi. Procurador condenando as pessoas pelo Twitter? Também não vi. Eu estou vendo acontecer o devido processo legal, que muita gente acha que até está demorando demais, justamente porque se está cumprindo o devido processo legal. Entendem? Então, quando se falar em democracia, é preciso muito cuidado, porque senão daqui a pouco, voltando ao começo, o Marcola vai escrever um artigo dizendo assim, olha, o sistema judicial brasileiro é podre, tem muitas injustiças, o encarceramento em massa. E acreditem, o Marcola é capaz de fazer isso. É um sujeito notavelmente preparado. Um leitor compulsivo. Olha, vejam vocês. Certa feita se fez uma audiência com ele no presídio, foi um exercício quase de humilhação de alguns que acompanhavam o grupo. Ele dizendo cheio de tédio, como disse Nietzsche, aí alguém pergunta, disse quem? E ele meio com tédio, Nietzsche, aí ele explica que é Nietzsche, falou do Platão. Seria capaz de falar, olha, o encarceramento em massa, o mal que faz, porque nós... Não, eu também conclamo a todos, aceitem a democracia. Aliás, eu convido o Bolsonaro, aceite a democracia. O sistema judicial, de acordo com as regras do jogo, com a Constituição e com os códigos legais, faz parte da democracia. A democracia não é o regime que tudo pode. Algumas coisas na democracia não podem ser feitas. Porque agora, passado tudo, fica parecendo que essas coisas não aconteceram. Fica parecendo que o país não ficou num estado de tensão ali, porque houve momentos em que as pessoas se perguntavam, eu cansei de responder essa pergunta, as pessoas me paravam, era motorista de táxi, motorista de Uber, era gente que parava no shopping, gente que parava em restaurante, dizia, escuta, vai ter eleição? Escuta, não vai ter golpe, não? E cada vez mais vão ficando claros os elementos. Então, quando se fala aceita a democracia, é preciso ver quem está nos convidando a aceitar a democracia. Não, eu aceitarei sempre a democracia, mas quem está falando? Hã? Ah, mas precisa lembrar... Como não precisa lembrar essas coisas? Como cantou o glorioso Belchior, né, na música Alucinação, o meu delírio é a experiência com coisas reais. Esse é o meu delírio. Experiência com coisas reais. Não é? Saibam vocês que eu tomo um uísque e nem falo de política com os meus amigos, eu falo de outra coisa. Coisas dessa vida besta. Coisa da minha profissão, da análise, do pensamento, tem de ser na mais pura, absoluta e inexcedível lucidez. Não é? Aliás, Vale Bene, vamos encerrar o programa com alucinação. Vamos. Acha aí, tá bom? O meu delírio é a experiência com coisas reais.
não é? O governador Tarcísio exaltou Bolsonaro, né? Disse nas redes sociais que ele compartilhou o artigo escrito pelo Bolsonaro e chamou o ex-presidente de maior liderança política do país. Bom, ok. O Tarcísio está no jogo do ganha-ganha. É preciso ver isso. É claro que o entorno do Bolsonaro se incomoda um pouco com isso. Por que é jogo do ganha-ganha, Turcove, vai bem? Porque ele fica ali. Ah, é isso aí, você é o maior homem do Brasil, você é o candidataço, tal. Vai acompanhando o que acontece no país, né? Bolsonaro não será candidato. Se o Tarcísio achar que pode ganhar, a depender do que aconteça com o campo adversário, que é o do Lula, do PT e associados,